Nós estamos aqui hoje nessa visita episcopal com muita alegria, acompanhando o ministério do pastor Gabriel, de Carol e de vocês que reúnem aqui como família. É muito bom rever nosso ministro Paulo Macedo, que está aqui com a família toda, crescendo, graças a Deus também. Então, nós queremos compartilhar uma palavra do coração Deus ao seu coração. Só lembrando, se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue porque eu estou seguindo Jesus, aí está todo mundo seguindo a mesma pessoa, Bispo Márcio Meira, tá bom? Instagram, Facebook, o YouTube tem mais de 3.000 vídeos lá, desde motivação bíblica até história, teologia e outras coisas mais. Eu queria que você agora, por favor, em seu lugar, abrisse a sua Bíblia ou acessasse no seu smartphone o Evangelho de João, no capítulo de número 15. João, capítulo 15, eu vou ler inicialmente os 5 primeiros versos. João 15, eu vou ler na NVI. O texto sagrado diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê muito mais ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Palavras do Senhor, e nós damos graças a Deus. Pai, essa é a tua palavra e aqui eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso redentor. Vem agora com a unção necessária para que a palavra rema alcance cada coração e transforme cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, olha só, foi o pastor Rick Warren, ele que foi pastor em Saddleback, escritor do best-seller Uma Vida com um Propósito. Foi ele quem disse: Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Não é sobre sucesso, não é sobre engajamento nas redes sociais, não é sobre seguidores, não é sobre o quanto seu extrato bancário revela da sua situação financeira, é sobre o quão frutífero nós somos. Porque, afinal de contas, todo o dinheiro acumulado ficará. Todo bem comprado, a ferrugem e a traça vão corroer. Na verdade, os seguidores vêm e vão. Engajamentos, pode se viralizar ou não, mas nós não somos chamados por Deus para um sucesso acadêmico. Não é sobre quantos diplomas você acumula, ou sobre o quão grande é o seu network. É sobre o quanto nós somos frutíferos. Porque no final das contas, quando chegarmos no céu, a pergunta que nos será feita é: o que fizeste com aquilo que eu te concedi? Não é o quanto multiplicaste os reais e dólares, não é sobre o quanto acumulaste, mas é sobre o que fizeste com os dons e talentos. É sobre o quão frutífero nós fomos. E dependendo da nossa resposta e da realidade da nossa vida, o feedback celestial está muito bom. Você foi um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Então é sobre ser frutífero. Ser frutífero não é uma opção, é uma missão. Ser frutífero é o nosso objetivo de vida. Ser frutífero é o chamado de Deus para nós. Porque o próprio texto que acabamos de ler diz que se não produzirmos frutos, seremos cortados. Misericórdia. Em uma cultura que valoriza números, resultados, há uma cultura onde busca a visibilidade, Jesus nos chama na contramão e ele simplesmente diz: sejam frutíferos. Não é sobre aparência, é sobre profundidade. Não é sobre aquilo que se vê, é sobre aquilo que está submerso. E ali está o grande poder. No iceberg, aquilo que a gente vê, por mais monstruoso que chega, não se compara àquilo que está submerso. E Jesus nos chama a olharmos para o que está embaixo. Nesse texto de João, capítulo 15, eu sou apaixonado pelo texto de João 15, porque Jesus nos dá uma visão e esse é muito propício para a gente refletir em João capítulo 15. Que ele fala sobre a videira, sobre os ramos, ele fala sobre a ecologia, ele fala sobre a botânica, ele fala sobre coisas do dia a dia
para a gente poder entender as verdades do reino. Em João 15, ele fala sobre o Pai como agricultor, ele fala que nós somos os ramos e frutificar é o resultado. E isso só vai acontecer se a gente permanecer nele. Se você cortar um ramo da videira e levar para casa, esse ramo não vai produzir frutos, porque ele foi cortado. Então hoje eu quero falar sobre frutos que permanecem. Porque parece-me que algumas pessoas acham que frutos é tudo aquilo que eu apresento como número. Mas tem números que vão e vêm. Desculpa, que vêm e vão. Mas hoje eu quero falar sobre frutos que permanecem. Frutos que continuam. Há uma diferença entre o fruto passageiro e o fruto que é duradouro, permanente. Deus ele não quer apenas que a gente produza, mas Ele quer que aquilo que a gente produza tenha resultados eternos. Porque veja, eu posso produzir muito com uma mentira. Alguma pessoa diz assim, olha só quanta gente aquela igreja, que igreja frutífera. Mas talvez a igreja não seja frutífera pela quantidade. Você encontra restaurante lotado se a comida for barata. E nem sempre uma comida barata é uma comida boa. Então nem sempre um lugar que está lotado é um lugar que está frutificando. Então nós precisamos hoje entender o que é um fruto que permanece. E aí eu tiro algumas lições rápidas desse texto que a gente leu sobre frutos que permanecem, algumas verdades. E a primeira delas é que frutos que permanecem nascem em Cristo. Não é sobre minha intelectualidade, não é sobre o quão comunicador eu sou, não é sobre os meus dons e talentos, é sobre Cristo, é sobre o que Ele, pela sua misericórdia e graça, fez na minha vida. Ontem à noite a gente teve um tempo precioso com alguns irmãos e eu simplesmente decidi falar sobre a minha vida e o que Cristo fez na minha vida. Então é sobre Cristo, porque tudo vem dele, do que é dele a gente apenas devolve. Então precisa nascer em Cristo. A oração, a palavra, a comunhão, isso não é algo que a gente vive por si, a gente vive em Cristo, com Cristo. O texto diz assim, eu sou a videira, versículo 5, e vocês são os ramos. Então, se alguém permanece em mim e eu nele, está muito fruto, porque sem mim, veja, sem Jesus nada acontece. Então essa igreja, ela já tem como nome Jesus, o Verbo. Nós precisamos entender que nenhuma estratégia, que nenhuma estética, que nada que a gente venha fazer vai gerar frutos que permanecem se não nascer em Cristo. Se nasce num coração corrompido, cujo objetivo é o lucro, é a ganância, é simplesmente mostrar para os outros orgulho, vaidade, isso não prospera. Nós precisamos entender que a gente não pode fazer coisa alguma se não nascer no coração de Cristo. Veja, Jesus diz que frutificar é uma permanência no ramo. E esse ramo não surge do nada. Ele é uma extensão da videira. O ramo é uma extensão. Nós vamos entender que nós não temos vida própria. A gente não faz o que quer, como quer, do jeito que quer. Nós estamos conectados a um todo. Um cristão que é conectado a Cristo é um cristão que frutifica em perdão, em amor, em reconciliação. É um cristão que entende que a sua postura precisa ser diferente. Porque, afinal de contas, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, ele diz que o fruto do Espírito é amor. É como aquela tangerina japonesa que eu chupei ali embaixo. Como é o nome dela? Pocan. É como se o Pocan é o amor. Mas aí o Pocan tem os seus... Como é que chama? É bagre, né? Os bagre. Tem os seus gomos. E o gomo é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os gomos da Pocan, do amor. E é esse fruto que a gente precisa gerar. É esse fruto que nasce em Cristo e que tem seus resultados. Então, como é que eu sei que algo nasceu em Cristo? É quando eu vejo o resultado daquilo que foi produzido. Ah, não, essa igreja, ela nasceu em Cristo. Nessa igreja, o amor, ele é celebrado? Então foi em Cristo. Ah, não, aquela igreja tem muita divisão, tem muita briga. Então a gente tem que rever se realmente nasceu em Cristo. Ah, esse casamento é de Deus. Se esse casamento é de Deus, por que a traição? Por que existe tanta briga e discórdia?
Porque nós não vemos o fruto do Espírito. Então, quando nasce em Cristo, o resultado ele é muito claro. E lembre-se, não tem como você nascer em Cristo e não produzir frutos. Porque o próprio Cristo diz que quem não produz fruto é cortado. Gente, isso é muito forte. Não é que ele não ame, não é que ele não perdoe. É que gerar fruto é o resultado natural da videira. Ela não tem propósito se ela não gerar fruto. Você precisa entender, Deus nos deu um propósito. E não é sobre uma formatura, não é sobre um carro zero, e Deus te abençoe. Não é sobre uma casa na praia, não é sobre isso, é sobre frutificar e algo que seja eterno, gente. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é muito passageira. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se vamos ficar rico ou pobre, se a gente vai crescer mais ou menos, se o cabelo vai continuar ou vai cair. A gente não sabe, a gente pode ter uma previsão genética, mas a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é que se a gente está vivo, a gente vai morrer. E se essa é a única certeza, porque a gente está tão despreparado. Porque quando a gente diz, fulano morreu, morreu? Como assim? Morreu porque estava vivo, aí morreu. Como todo mundo um dia vai morrer. Mas a gente não está preparado para isso. A gente não quer nem falar sobre a morte. E aí quando alguém fala, não, pelo amor de Deus, vira para lá. Eu posso me virar, mas vou continuar falando, que a morte vai acontecer. E a gente precisa se preparar. E a questão é, por mais anos de vida que você vive aqui na Terra, 90, 100 anos, pouco mais de 100 anos, a longevidade ela não é mensurada pela quantidade de anos que se vive, mas pelo propósito que se viveu. Porque no final não é sobre a herança, é sobre o legado que nós deixamos. E o fruto está mais ligado ao legado do que a uma herança. Você pode deixar uma casa, você pode deixar um sítio, você pode deixar um carro, você pode deixar um valor substancial na conta bancária como uma herança. Mas essa herança, ela poderá ou não ser bem administrada. Mas um legado, você não deixa para a pessoa, você deixa na pessoa. Legado é algo que você deixa no coração. Legado é uma semente que você deixa no coração do outro que vai continuar frutificando. O que Jesus está dizendo é, se você estiver em mim, eu deixo esse legado no teu coração, seja frutífero e que o meu amor permaneça. Uma segunda é que frutos que permanecem revelam a identidade. Escute isso aqui. Semente de laranja, laranjeira, laranjeira, laranja dá. Semente de melancia, 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 melancia dá. Se você quer melancia, não é semente de laranja, laranja, laranjeira, laranja de laranja dá. Melancia, 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 melancia dá. Não tem como você querer laranja com melancia, melancia, melancieira, laranja, laranja na melancia, melancia, melancieira. Tá claro isso? Por que algo tão claro e na vida parece que não é? A gente acorda o dia brigando, né? Quer de noite fazer amor, não tem amor não, filho. Começou mal, vai terminar pior ainda. A gente começa a criticar, a gente quer que tudo mude. Com crítica, deixa eu te dizer uma coisa, a crítica não muda nada, a não ser piorar ainda mais uma situação que já estava ruim. A gente precisa ser agente de transformação. O fruto identifica a sua identidade. Porque, veja, a boca fala, o coração está cheio. Então, se eu critico, é porque meu coração está crítico, meu coração está assim. É impressionante. Gente, presta atenção. Ali embaixo eu me servi de um delicioso café. Que café gostoso, muito bom. E aí quando eu saí, a criança passou e eu com medo de não... O copo balançou um pouco e derramou um pouquinho. Meu copo, eu disse, estava cheio de café, eu disse, não foi? A minha pergunta é, quando o copo derramou água? Não, por que não foi água? Porque o que tinha no copo era café. Quando um copo é balançado, ele só pode esborrar aquilo que tem dentro dele. O problema é que tem muita gente que diz que tem dentro café e na hora que esborra, sai outra coisa, suco azedo. Tem gente que quando é balançado pela vida, critica, xinga, fala mal. Por quê? Porque está cheio disso. Está na hora de você começar a encher o seu copo do café celestial, para quando esborrar, o que sai dele seja café. Eu falo café porque para mim não tem bebida mais sagrada do que o café. O fato é que algumas pessoas são chacoalhadas e saem outras coisas. Bate no carro, fica irado, indignado. Eu não vou mais para a igreja, não, bati com o carro. Então, porque o carro estava tão cheio dentro de você, como um bem, uma posse tão necessária, e você esqueceu que a presença de Deus e estar em comunidade é muito mais que um carro, gente. E batidas acontecem. Mas tem pessoas que parecem morrer do coração.
Ah, eu não quero mais saber de Deus. O meu pai, ele está agora com enfermidade. É muito triste a enfermidade, mas enfermidades acontecem com seres humanos e pessoas boas também adoecem. E como eu disse, a única certeza que a gente tem é que estamos vivos, a gente vai morrer. Então você não pode, por causa de uma doença, de uma morte, vai abandonar tudo. A minha pergunta é, você estava cheio de quê? Que abandonou por causa de uma decepção, de uma situação. Me lembro de um missionário que foi para a África e ele estava lá em Guiné-Bissau e ele pegou um transporte. Eu já fiz esse caminho por 2 vezes. É uma trajetória de poucos quilômetros, mas dura cerca de 9 horas de tanto buraco que tem. E é num pau de arara, é cheio, lotado, uma caatinga, um nhaca da bexiga, e você dentro daquele carro, e o bicho balança e tal. Gente, o cérebro começa a ficar frouxo assim dentro da sua cabeça e tal. E aí tinha um missionário dentro do carro, e o carro balançava, ele, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo encheu o saco daquele missionário, disse, pelo amor de Deus, homem. Para de ficar glorificando a Deus. Uma buraqueira dessa, eu estou com dor de cabeça, você ainda fica dando aleluia. Ele disse, porque a boca fala, o coração está cheio. E eu passei muitos anos juntando dinheiro para fazer missões na África. Foi muito caro chegar aqui. Agora que eu estou aqui, eu estou glorificando a Deus. A alegria que eu tenho de poder pregar o evangelho aqui. Quando ele balançava, o que saía dele era o café que estava dentro, que era glorificar a Deus e dar aleluia. Realmente foi demais, mas enfim, é porque ele estava cheio disso. A questão é, você está cheio de quê? O seu fruto revela a sua identidade? Porque aqui que eu estou sendo. Lembra? A Bíblia diz no verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então veja, o seu fruto vai revelar quem você é. Se você é cortado, já revelou, vai ser queimado. Jesus mostra a ausência de fruto, essa desconexão. Tem pessoas que são desconectadas da família, da vida, da realidade, das coisas de Deus. Como manter então essa permanência viva? A resposta está no próprio versículo. Nós precisamos permanecer. Frutos que permanecem são alimentados pela palavra. Nós precisamos entender a importância da palavra. Hoje nós temos aqui novos filhos e filhas que estão dizendo sim. Sim a Jesus, sim à igreja, sim a uma nova vida, a uma nova estação aqui nessa casa que é Verbo. Mas a gente precisa entender que a nossa base, a base da nossa vida não está no pastor Gabriel, está na palavra de Deus. Em Mateus no capítulo 4 você vai ver Jesus, ele sendo tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum e oração, o diabo vem tentar Jesus. Escute isso. A primeira coisa que o diabo diz para Jesus é assim: se és filho de Deus. Como assim, gente? Jesus é o filho unigênito de Deus. Então o diabo ataca logo a identidade de Jesus. Se és o filho de Deus, ele diz isso. Então transforma essas pedras em pão. Jesus estava com fome 40 dias, o bucho dele estava vazio, morrendo de fome. O diabo ataca a identidade e depois a barriga. Se você é filho de Deus, então por que está passando fome? E aí Jesus, diferentemente de muitos crentes que dizem, está amarrado, vai de reto, Satanás. Tem muito crente que só faz assim com o diabo, né? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro tem isso não, mas lá na Paraíba tem igreja que marca culto com o diabo para fazer o descarrego nele. É culto do descarrego. Marca o dia, eu fico imaginando, marcando na agenda do diabo para ele se manifestar e poder fazer aquela vergonha todinha. Diz que um pastor uma vez chegou lá na igreja e tal, cadê o diabo? O diabo, o diabo. Baixou na pessoa lá, a pessoa foi lá na frente, eu sou o diabo. É mesmo, diabo, conhece não? Ah, não, é Tranca-Rua. Meu nome é Zé Pilintra, meu nome é Bombaeira. O diabo tem um bocado de nome. O diabo, não sei o quê. Aí ele disse, diabo, mão para trás. O diabo, botou a mão para trás. Ele disse, diabo, você tá amarrado. O diabo, eu tô amarrado. Aí ele disse, diabo, sai deles. Como é que eu vou sair se eu tô amarrado? Às vezes a gente não é muito claro com o diabo, né? A gente tem uma contradição. Ainda bem que o diabo revelou. Gente, vamos parar com isso, gente. Com o diabo, Jesus não fez nada disso. Jesus olhou para o diabo e disse assim, ó, está escrito. Você pode repetir isso? Está escrito. Jesus usou a Bíblia, a palavra. Ele disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora escute isso aqui. Depois que Jesus disse isso, o foi que o diabo disse? O bicho é catingoso, o bicho é fedorento. O diabo fez assim, também está escrito. Eita desgraça. O diabo foi para a escola bíblica dominical, aprendeu a Bíblia e ainda jogou nos peitos de Jesus. Também está escrito. Darás ordem aos teus anjos para que te guardem. Se lança daqui. E ele usou a Bíblia, gente. Escute isso. Se você não está lendo a Bíblia, sabe que o diabo está. E ele tem conhecimento bíblico. E quando ele te confrontar, não vem com essa conversa de estar amarrado, não. Porque o que Jesus fez não foi amarrar, foi usar a palavra. Nós precisamos da palavra. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A minha pergunta é, você tem hoje palavra para revidar o diabo? Você tem palavra hoje para a sua vida? Você tem uma palavra de Deus para hoje fazer parte dessa igreja? Você tem uma palavra de Deus? Você tem lido a palavra? Hoje, Carolzinha, na hora do louvor, ela disse, Senhor, nos perdoa pelas vezes em que nós negociamos o nosso tempo devocional na palavra e não sentimos tua presença. Nós precisamos ter esse tempo devocional. Eu sei que hoje é domingo, você já ia para o culto, mas se você tem a prática devocional, você já acorda na palavra. Hoje eu acordei na palavra. Hoje o devocional foi Salmo 121, 123. No 121 ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos estar na palavra. Tem esse tempo na palavra todo dia. Inclusive tem um devocional que eu escrevi, escrito na palavra todo dia. É um devocional bíblico. Todo dia você lê a Bíblia e faz devocional. Inclusive ano que vem começa no Advento. Dia 30 de novembro, a gente vai ter um novo devocional, que é o devocional do Lecionário Cristão, baseado no Lecionário Anglicano. E a gente vai lançar um devocional lindo, colorido, com as cores litúrgicas, tudo organizadinho. Se preparem, vocês vão ter a oportunidade de adquirir também. Então esteja na palavra. Lembre-se, é um fruto que está na palavra. Veja, o texto diz assim, já no capítulo 17, no verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então nós precisamos estar alicerçados naquele que é o Logos, naquele que é o Verbo, naquele que é a palavra. Hoje eu quero conduzir você ao conhecimento de que sem ele nada poderá acontecer. Eu quero encerrar essa fala citando um testemunho e fazendo uma afirmação sobre o A.W. Tozer. O testemunho é que em 1999 nós plantamos uma igreja lá em João Pessoa, ponto missionário anglicano Comunhão. E em 1999 eu fiz de tudo, gente. Eu pregava para os surfistas, eu pregava para os atletas, eu pregava no ponto de ônibus, eu pregava onde eu ia, eu fazia de tudo. E a igreja não saía do canto. Eu me lembro, chegava o domingo, na hora do culto, eu ficava na porta, pontualmente para começar o culto, tinha 2 pessoas, minha namorada e meu sogro. E eu ficava, meu Deus, ninguém vai vir para essa igreja. Aí chegava às vezes mais 2, 3 pessoas e etc. E aí teve um culto lá, foi um avivamento. Veio minha namorada na época, o pai dela, a mãe dela e o irmão dela. 4 pessoas. Ah, e a minha namorada, não sei se eu tinha dito, o pai dela, a mãe dela e o irmão dela. Eu falei do irmão dela, né? E minha sogra, a mãe dela, e meu sogro, o pai dela. Gente, tinha 4 pessoas. O meu sogro chegou para mim e disse, ô Márcio, você tem certeza que esse negócio aqui de igreja é para você? Você não acha que, tipo assim, você se empolgou, deu um passo maior do que a perna? Você acha que esse negócio de plantar igreja é para você mesmo? Eu não acho não, eu tenho certeza. A gente só tem que ter paciência e permanecer. Escute isso aqui. Não tem como frutificar sem permanecer. O problema é que a gente tem muita pressa. E a gente quer meter agrotóxico, a gente quer acelerar o processo. Gente, escute isso. Não tenha pressa, mas não desista. Eu sou das artes marciais. E se tem uma coisa que eu aprendi é que a diferença de um faixa preta
para um faixa branca é que o faixa preta é um faixa branca que não parou de treinar. Não é sobre a técnica, é sobre a permanência. Porque se você treina, não tem como você não ser graduado. A graduação ela vai acontecer. É só não desistir, é só continuar. Porque a técnica vai melhorando e você vai ganhando grau e os graus, as graduações, e com as graduações você chega lá. É como andar de bicicleta, se parar de pedalar, ela vai parar e você vai cair. Então permaneça em Cristo. Eu decidi permanecer. E hoje nós temos o resultado de uma linda igreja, tem crescido muito. Depois, por favor, sigam também nas redes sociais, Catedral Comunhão. Hoje ela é a Catedral da Diocese. É um templo maravilhoso, acabamos de edificar uma capela lindíssima. Hoje eu estava olhando de manhã, estava lotado o culto na capela, o culto estava transmissão, eu estava assistindo ali antes, vendo tudo que Deus está fazendo. E sabe por causa disso? Não é por causa dos meus olhos verdes. Não é por causa da minha beleza, porque se fosse, você já viu o resultado qual seria. Não é por causa do time de futebol que eu torço, porque é o Vasco da Gama. Na verdade é porque nasceu em Jesus. É porque ela está alicerçada na palavra. E porque nós decidimos permanecer e não desistir. Hoje eu quero compartilhar com você que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. E eu encerro com a fala do A.W. Tozer que disse: frutificar não é sobre fazer mais, mas sobre estar cada vez mais em Cristo. Não é sobre o quanto eu faço, mas é o quanto eu produzo com aquilo que eu faço. Não é sobre o esforço que eu empreendo, mas é sobre o resultado baseado no esforço. Não no quanto eu me esforcei, mas no quanto foi produzido. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e nos faça cada vez mais frutíferos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra. E com alegria eu compartilho com essa igreja a fim de sermos frutíferos, frutos que permaneçam. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra e que possamos estar firmes a cada dia, conectados a Ti, que é a videira. Que possamos ser uma extensão dos Teus ramos e assim possamos ganhar cada vez mais pessoas para Ti. Nos usa, Senhor, na palavra. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Que a Tua palavra seja a espada em meio às batalhas da vida. Que eu guarde no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. E que o Senhor esteja com a Tua palavra como uma base para as nossas vidas. Que nessa palavra eu possa rebater as tentações de Satanás e que essa palavra seja o alicerce da minha vida. Eu abençoo para que todos aqui presentes possam permanecer nessa palavra e em Ti, e assim serem frutíferos. Em nome de Jesus. Amém.